Oi pessoal que está trabalhando em casa, e aí? Estão praticando os exercícios de ginástica laboral que eu ensinei lá no vídeo anterior? Então, agora vamos falar um pouquinho de postura, de toda a maneira como você está trabalhando aí na sua casa e não só nesse momento que ficamos trabalhando em casa, mas também a todo momento no seu trabalho também, quando você voltar, não é? A gente precisa fazer o quê? Cuidar muito bem dessa postura e de todas as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, porque afinal de contas ficaremos muito tempo sentados nesse espaço, não é mesmo? E aí quando a gente voltar para o trabalho, também teremos que estar com a postura saudável, com todo o bem-estar para poder trabalhar legal de novo, voltando à nossa rotina. Vamos lá então? Olha só, você tem aí a sua casa, o seu espaço que você elegeu para ser o seu posto de trabalho, certo? O que é importante? Ser um lugar bem arejado, um lugar tranquilo, onde você possa ter um mínimo de privacidade, né? Para que você possa se concentrar também e possa ser um lugar confortável, seguro e efetivo para que você possa progredir nas suas atividades diárias, certo? Os móveis, eles devem ser confortáveis. Claro que dentro da nossa casa nós não temos aquela mesa e aquela cadeira ergonômica, mas a gente pode fazer alguns ajustes que são bem simples e são essas dicas que eu vou dar aqui para você, certo? A sua mesa, ela tem que ser uma altura que comporte o seu biotipo, né? A sua altura natural, as suas características. Então, a gente tem uma mesa aqui, que nesse caso eu estou representando aqui uma mesa lá de jantar, né, da minha casa. Eu tenho uma cadeira, que também é uma cadeira que não é de escritório, é uma cadeira do nosso dia a dia. E claro, a gente vai ter que ajustar um pouquinho as alturas. Então, o que você vai começar ajustando? A sua cadeira. Então, você primeiro tem que estar sentado com toda a sua coxa e o seu quadril apoiados na cadeira, certo? Nesse momento, você tem que pensar e observar se as suas costas também ficam apoiadas, como as minhas aqui, elas estão apoiadas confortavelmente, né? Não pode ser aquela cadeira onde você fica sem um apoio, que você vai ter que ficar trabalhando curvado para frente, tá bom? Caso você sente na cadeira e você note que o seu antebraço vai ficar elevado, assim como aconteceu aqui com o meu, né? Vocês estão observando aí, olha, que o meu ombro está para o alto, então eu acabo causando uma tensão nessa região. O que eu posso fazer? Utilizar aquela almofadinha que fica lá no seu sofá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma almofada embaixo no assento para que eu possa me elevar um pouquinho mais. Notem que eu já fiquei um pouquinho mais pro alto, ó. O meu braço já está um pouco mais neutro. E aí, como eu ergui, vai ficar um pouquinho mais difícil de eu apoiar as costas no encosto, né? Eu vou ficar muito para trás. Então, eu posso também apoiar o quê? Uma outra almofadinha aqui atrás. Me ajusto, fico numa posição confortável, aonde a minha coxa e a minha perna, elas ficam mais ou menos num alinhamento de 90 graus, né? Não muito acima disso, é bem importante você não deixar o joelho muito para cima, tocando aqui a mesa, não. Tem que ser quadradinho, sabe? Aquela perna quadradinha, 90 graus, e o seu pé todo apoiado no chão. O que pode acontecer é que de repente alguém que tem uma estatura um pouquinho menor, né? Na verdade é aquela estatura mediana, né, pessoal? 1,60 m, né? Pode ser que os pés fiquem chacoalhando, isso não pode acontecer. Então a gente pode utilizar o quê? Uma pilha de livros, uma caixa, né? Um apoio para os seus pés, de tal forma que você fique com os pés apoiados e fique numa base bem estável, ok? Feito isso, aqui no meu caso eu não preciso, porque eu estou com os pés bem apoiados, você vai ver se o antebraço fica bem apoiadinho também em cima da mesa, próximo do seu teclado. Detalhe importante, você está utilizando o computador, que já tem o seu monitor adequado, o seu teclado e o seu mouse, ou você está utilizando um notebook? Acredito eu que a maioria de vocês estejam utilizando o quê? O notebook, não é? Então, o que a gente vai precisar? Como o notebook, ele não é um equipamento que é feito para você ficar trabalhando muito tempo nele, e nesse caso a gente tem ficado muito tempo, é importante você ter um suporte para você apoiar esse notebook, mantendo ele apenas como um monitor para você, certo? Caso você não tenha um suporte como esse, você pode adequar através de livros, né? Ou uma caixinha, tá? Que você também pode colocar embaixo. Ó,
Tá vendo que está bem na altura aqui da linha dos meus olhos? É dessa maneira que tem que ser. Tanto a altura do notebook quanto a altura do computador, tá? Claro, aqui você não vai ficar digitando aqui no seu notebook, certo? Você vai ter que colocar um teclado à parte e um mouse também. Importantíssimo, se você tiver um mousepad, tá? Por quê? Porque ele normalmente vem com um gelzinho, onde você deixa apoiado o seu punho e vai manter o antebraço e o punho bem neutro. Tudo isso, gente, são pequenos detalhes que fazem a maior diferença em todas essas tensões que acabam acometendo nosso pescoço, nossos ombros e acabam irradiando lá para os braços. E claro, judia também de quem? Das costas, né? Então tá, depois disso, qual é a distância que a gente tem que manter do notebook, da tela ou da tela do nosso computador? Sempre a medida de um braço. O meu, ó, ele tá um pouquinho mais para trás, então eu posso colocar ele mais para frente, ó. A medida de um braço é bem legal. Por quê? Porque essa é uma distância onde você não vai nem curvar a coluna para frente para olhar e também não vai ficar tão longe, né? Não vai ficar tão colado lá na tela. Correto, gente? É isso aí. Vou demonstrar aqui um pouquinho a tela do computador, da mesma forma, né? Alinhadinho lá, um braço. O teclado, o mouse tem que ficar sempre junto do seu corpo, tá? Então tudo que você vai utilizar no momento em que você está trabalhando, seja o telefone, né, o teclado, né, as suas canetas, livros, papéis, todos nessa linha de alcance, que é a nossa linha de alcance normal. Correto, pessoal? Bom, depois de todas essas dicas que são simples, não é? Você vai ver como vai ficar fácil trabalhar aí no seu posto de trabalho em casa, tá? Tudo bem ajustadinho, mesa, computador, notebook, cadeiras, e isso vai fazer toda a diferença para a sua saúde. Como o nosso corpo não é feito para ficar, né, sentado, parado, ele é como uma máquina, ele precisa de movimento, precisa de manutenção para manter ele bem saudável. Então, você fazendo esses ajustes e ainda fazendo os seus intervalos, né, isso vai ajudar muito. Exemplo, você fica muito tempo focado ali no seu trabalho, olhando para a tela, olhando para papéis, as suas vistas cansam, não é? O ideal seria você, de repente, focar um ponto bem longe de você, olhar um pouquinho para aquele ponto, pode ser um aquário, pode ser um quadro, uma planta, algo que você possa tirar um pouquinho o foco do trabalho. Parou ali, 30 segundinhos, 1 minuto olhando, você já vai relaxar um pouco a sua visão e já vai poder voltar aqui ao seu trabalho. Lembrando que a cada 2 horas é bem importante a gente fazer uma pausa, né? Lembra que eu falei? O corpo é uma máquina, ele precisa de manutenção. E essa manutenção, ela pode ser desde que você vá ao banheiro, você pode fazer essa pausa tomando uma aguinha, tomando um cafezinho. Afinal de contas, o nosso trabalho em casa, de home office, é como lá no nosso trabalho. Lá também a gente toma um cafezinho, às vezes leva um e-mail, memorando para o nosso colega para que ele possa ler, não é assim? Em casa também é bem importante. Levanta, faz espreguiçamento, sabe? Se estica um pouquinho e com certeza tudo isso vai fazer uma ótima diferença na sua vida durante este período que você está em casa, mas também quando você voltar lá para o seu trabalho. Ok, gente? Muito obrigada e bom trabalho!